Nós organizamos a semana pensando em refletir sobre os museus, visando superar, né, aquela ideia de que os museus são meros depósitos de coisas antigas, né, mas trazer reflexões sobre como os museus são espaços vivos, dinâmicos, que produzem conhecimentos, sentidos e narrativas em constante processo de transformação a partir de questionamentos e olhares projetados no momento presente. E como espaços que realizam as ações de conservar, pesquisar e comunicar como ações interdependentes. E destacamos, né, em cada uma de nossas atividades dessa semana, que a recuperação, a reimaginação e ressignificação ou ressemantização dos museus apenas são possíveis com a formação de uma rede de interlocução com os públicos e as instituições culturais, remetendo à ideia de uma trama, né, cuja potência nasce do entrelaçamento de seus múltiplos e variados fios. Então, é por isso que nós preparamos essa live, muito especial, com o nosso parceiro aqui de luta pela cultura em nossa cidade, que é o Frederico Lopes, para falar sobre o tema Museus em Trama, diálogos sobre as interfaces culturais. Seja bem-vindo, Fred. Eu fui convidado aqui gentilmente pelo Sérgio para poder falar sobre essa experiência da trama aí do Museu Mariano Procópio e sobre esse diálogo interinstitucional. A revista Trama é uma revista que surgiu em 2019, uma revista digital de arte, cultura e criatividade, que é uma das iniciativas culturais da Bodoc. E aí, essa iniciativa cultural, ela tem um objetivo amplo que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas que foi um catalisador, um ponto de encontro para a relação entre o Museu Mariano Procópio e a Bodoc Artes de Ofício. Então, o tema já é bastante provocador, assim, né, se tratar de diálogos sobre interfaces culturais, assim, com essa ideia da trama, pensando no entrelaçamento, né, desses diálogos, assim, né? Quando a gente pensa em interfaces culturais de diálogo e quando a gente coloca essas instituições em perspectiva, né, buscando entrelaçar não só as ações dessas instituições, mas também, principalmente, a visão dessas instituições, a identidade dessas instituições, e somando ali forças em defesa da cultura, naturalmente, que é uma das nossas pautas aqui na Bodoc. E com a chegada da pandemia, né, com essa novidade, se é que a gente pode dizer assim, de restrições que foram impostas para o trabalho de um modo geral, e os museus não ficaram de fora, acabou gerando um descompasso entre as ações dessa instituição, entre a própria visão e atuação dessa instituição com essa nova realidade, né? Então, aquela rotina comum, né, dos museus, né, de pensar a instituição, e bem como os trabalhos que são executados, né, no âmbito dessa instituição, ela precisou, né, ser revista imediatamente, né? Então, um dado interessante é a gente observar que durante a primeira onda, né, e isso já faz um bom tempo, vale lembrar que a gente já está, infelizmente, próximo de uma terceira onda, né? Nessa primeira onda, lá em 2020, mais de 90% dos museus do Brasil foram fechados para o público, né? Isso não significa, naturalmente, que os funcionários não estavam trabalhando, ou não estavam desempenhando alguma função, mas o fato é que as portas dos museus estavam fechadas, as pessoas não poderiam frequentar os espaços de memória e cultura dentro da lógica habitual, certo? Então, como eu disse, esses funcionários que agora estão dentro do museu sem o alcance da visita do público, né? E além e ademais das atividades que já são feitas no interior desse museu, precisam de imediato transpor as suas ações para o ambiente digital ou criar novas perspectivas de ações que sejam compatíveis com essa nova realidade, né? E é aí que a gente percebe que os museus, em linhas gerais, eles estão num momento de desigualdade em termos de presença digital, né? Então, a gente tem exemplos como museus históricos e museus mais de arte, enfim, de tipologias de acervos diferentes e que estão em momentos diferentes em termos de presença digital, certo? Então, alguns museus precisaram se reinventar completamente, assim, de não ter uma mídia social que representasse o próprio museu.
Dentro dessa perspectiva e desse contexto, né, os principais desafios, entre os principais desafios, melhor dizendo, estavam justamente lidar com essa ideia de comunicação através das mídias sociais e das novas mídias de maneira profissional, certo? Uma coisa é você publicar no seu perfil pessoal amenidades do seu dia ou questões curiosas sobre o seu círculo social, sobre o seu próprio trabalho, e a outra é você tratar essa mesma rede social de forma profissional, né? Enfim, entender as métricas, né, ver as taxas de engajamento, como também está aí, e ter uma frequência de produtividade, né, porque é diferente, assim, os museus no dia a dia, abertos ao público, eles têm uma rotina de produtividade, né, de trabalho, cujo a frequência de produtividade está relacionada à realidade interna do museu mesmo. Então, os trabalhos na reserva técnica acontecem de uma forma, os trabalhos nas bibliotecas, nos laboratórios de preservação, na pesquisa para montagem de exposição, isso faz parte de uma rotina que fica, de fato, por trás das câmeras e por trás do dia a dia do visitante no museu, que vai ali no saguão, que vai nas galerias e faz a sua visita, e algumas vezes até uma visita técnica, né, visitando os setores do museu. Então, uma mudança de perspectiva é que esse trabalho que acontece nos bastidores, ele naturalmente ganharia uma roupagem diferente ou uma abordagem diferente, no sentido de apresentação profissional através das mídias sociais, certo? E por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque poderia ser um trabalho comum de visitar a reserva técnica, ver o que tem lá, adotar as medidas de preservação, ver se alguma obra precisa de restauro, mas isso se torna um conteúdo para alimentar, né, as redes sociais, por exemplo, que tem um claro objetivo de manter a conexão com o público, que agora, a partir desse momento, né, da chegada da pandemia, não pode mais entrar no espaço. Então, muito embora essas rotinas tenham sido adaptadas também, de certa forma, para aumentar essa conexão com o público ou para tentar mantê-la, né, também existe uma necessidade de construir uma relevância dentro das redes sociais, porque elas não funcionam como a nossa realidade do dia a dia, né? Então, existe uma lógica de algoritmos que vai ranquear ali a sua relevância, de certa forma, dentro das redes sociais. Isso é muito difícil, muito prejudicial para essas instituições que, como eu disse, estão em momentos diferentes da sua presença digital. Então, a primeira questão que os museus se deparam diante desse desafio são questionamentos que fazem referência não só à própria identidade, mas à maneira como ele se relaciona com a comunidade, como ele se enxerga na comunidade e como ele se apresenta através do meio digital, certo? Então, é válido colocar os museus numa posição onde eles deveriam estar pensando nesse momento o que de fato eles querem, né, entrando nesse novo formato e nessa nova realidade, quais são os meios disponíveis para que o museu de fato consiga alcançar os seus objetivos, né? E como isso vai ser feito, qual é a logística, qual equipamento é necessário, quais pessoas vão produzir, enfim, quais áreas do museu vão ser afetadas, com quem queremos falar, ou seja, o público das redes sociais é o mesmo que visita os museus, né? Quem visita um perfil de um museu no Instagram, por exemplo, é a mesma pessoa que visita esse museu presencialmente? E as pessoas que não visitam presencialmente esse museu estão na internet. O museu quer falar com essas pessoas, certo? E, por último, que também toca aqui a nossa apresentação e a nossa conversa, é quem pode ajudar, né? Como eu disse no começo, esses momentos diferentes que os museus vivem em relação à presença digital carece de apoio, carece de ajuda, carece que o corpo técnico esteja ali engajado, alinhado, mas que também busque alternativas que vão além das suas limitações nesse sentido. Então, adotando essa perspectiva de presença digital como uma necessidade dos museus, um ponto interessantíssimo e muito importante de ser refletido, né, é como os museus vão manter a sua identidade nessas novas ações propostas para as mídias sociais.
Isso parece uma bobagem, mas quando a gente pensa no ponto de vista prático, existem questões que não podem, simplesmente não têm meios de acontecer conforme o museu fazia anteriormente. E a identidade de um museu, ela é sempre o ponto de contato entre as características dessa instituição e a maneira como ela se relaciona com a comunidade. Então, quando a gente fala de identidade de museu, a gente está falando desse ponto de conexão, ou desse ponto onde o visitante toca, né, esse campo teórico, ou né, essa atmosfera da realidade do museu, visitando a exposição, ou visitando o espaço, ou fazendo as suas pesquisas. Sem esse acesso, como construir essa nova identidade do museu, ou construir a identidade que foi erguida ao longo das décadas nesse novo ambiente digital. E aí, a gente abre uma perspectiva para pensar nas possibilidades, né, ou seja, nos caminhos possíveis dessa interação ou dessa presença digital, certo? E aqui a gente encontra também questões que foram colocadas, como eu disse no começo, né, a gente já está com mais de um ano de pandemia, infelizmente. Então, durante esse processo, muitos caminhos foram inaugurados, né, muitos processos foram consolidados e muitas realidades, inclusive, vão ser incorporadas para depois que isso tudo passar, certo? Então, quando a gente fala desses caminhos possíveis, a gente está falando aqui de alternativas que foram adotadas por museus no Brasil e no exterior, e que são discutidas com o ICOM, né, que é o Conselho Internacional de Museus, justamente para poder situar os museus nessa nova perspectiva, nessa nova realidade. Então, um dos caminhos possíveis, falando nesse contexto, seria o mapeamento do público digital no meio, ou do público no meio digital, né, como eu estava dizendo, se esse público que está no museu, que visita o museu, é o mesmo que frequenta o museu e as ações do museu no meio digital, né, o público que não frequenta o museu, né, ele está presente no meio digital, a gente quer falar com ele, certo? Um outro caminho possível seria estreitar os laços com o público, assim, ao identificar esse público e mapeá-lo, né, buscar de fato se conectar com esse público, indo aonde ele está, né, que é na palma da mão, como vocês podem ver aí, no celular, através do YouTube, no computador, enfim. Existe também um caminho possível dessa inversão da lógica, né, de receber os visitantes para ir onde os visitantes estão. Mas, sobretudo, compreendendo a linguagem dessa nova mídia utilizada. Por exemplo, se a gente for falar de Instagram, o Instagram é uma rede social de uso profissional muito complexo, assim, você tem muitas ferramentas dentro dessa mídia social. Então, você tem os stories, você tem o feed, você tem o Reels, você tem o IGTV, você tem diversas opções de linguagem ali dentro que vão ser mais pertinentes ou não. E isso dentro de uma só, né? Sem contar as demais, como o Facebook, como o YouTube, e entre outros. Ainda apontando como caminho possível, essa ideia de adaptar o conteúdo e as ações que o museu já executava, né, para cada mídia diferente é também considerada uma alternativa, um caminho possível, né, como apresentações musicais, né, enfim, coisas que o museu já exercia, já fazia, e que apenas estão sendo transpostas para o meio digital, como essa palestra, por exemplo, certo? Essa palestra poderia estar acontecendo presencialmente no parque do museu, por exemplo, e por força da pandemia, a gente estava realizando aqui no meio digital, certo? Então, uma dica também, né, desses caminhos possíveis era criar, de fato, um catálogo de possibilidades, né, com base nas ações que o museu já desempenhava, como ações educativas, ações poéticas, seminários, comunicação interinstitucional para convidar pessoas para trazerem o conteúdo, como eu também estou fazendo aqui agora, convidado pelo Sérgio, certo? Ações organizadas, como a gente vai ver mais para frente, lives temáticas, apresentações musicais ao vivo, como eu já falei, e a intensificação e publicação das pesquisas no acervo, ou seja, pesquisar mais e publicar mais essas pesquisas,
certo? E é lógico, dentro desse universo imenso e assustador, a princípio, dentro desse choque com a nova realidade, atuar naturalmente apenas nas frentes de trabalho que são possíveis, né? Não adianta tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo sem estar imbuído ali da reflexão e do conhecimento necessário para que isso seja feito como deveria ser nesse sentido, né? Então, eu listei algumas possibilidades digitais aqui, como as lives do Instagram, como vídeos e webséries para o Instagram TV, que tem sido muito utilizado, sobretudo no início da pandemia, assim como as lives, né? Acho que está todo mundo um pouco já um pouco esgotado das lives que acontecem no Instagram, mas de início foi uma alternativa muito fluida e visada. Podcasts temáticos, né, com um celular e um fone de ouvido, você consegue gravar um episódio de podcast, dependendo da situação, sem nem muita edição. Lives via YouTube, como essa que a gente está agora, publicação de vídeos e webséries também pelo YouTube, realização de ações de divulgação do acervo via feed do Instagram, que também é algo que acontece muito até os dias, até esse ano 2 da pandemia, né? Compartilhar o dia a dia do museu com uma ideia de bastidores, assim, via stories no Instagram, tentando dar um ar de proximidade com a instituição. Criar exposições virtuais também, que a gente acredita que veio para ficar, né, essa presença das exposições no meio digital. E a publicação de artigos, ensaios, pesquisas realizadas no museu de forma online. Então, a gente percebe aqui que o impacto da pandemia proporcionou, sobretudo, essa ação obrigatória, né, das instituições, e eu acredito que não só as instituições, mas cada um de nós, pessoalmente, de olhar para dentro, para depois olhar para fora e tentar ressignificar as nossas ações, e nosso modo de vida, e, enfim, e os nossos objetivos também, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a revista Trama, né? Eu fiz um preâmbulo aqui, né? Não que isso seja a realidade do Museu Mariano Procópio, longe disso, é uma questão mais geral, né, genérica, falando um pouco sobre o desafio de se trabalhar numa instituição, num espaço de memória e cultura durante esse período de pandemia, e falando agora um pouco sobre a realidade da revista Trama, da instituição cultural da Bodoc, que é a Bodoc. A Trama ela é uma revista de arte, cultura e criatividade que foi criada em 2019 pela Instituição Cultural Bodoc Artes e Ofícios, da qual sou coordenador, com o objetivo de estabelecer pontes entre as discussões sobre arte, cultura, enfim, que muitas vezes ficam restritas apenas ao campo acadêmico, certo? A gente tem essa premissa principal justamente porque a gente acredita que se houvesse um trânsito mais fácil em termos de comunicação entre essas discussões acadêmicas, sobretudo após a eclosão, né, do número de vagas e de pessoas cursando ensino superior a partir do Reunis, né, as pessoas, o produto dessas discussões e dessas pesquisas e dessa efervescência intelectual, se houvesse um caminho mais fácil, mais simplificado, sem, portanto, também esvaziar o conteúdo para o grande público, para o público comum, fenômenos como o que a gente vive hoje, né, de ascensão de ideologias de extrema-direita e de líderes também, de direita radical, seriam menos frequentes ou talvez até melhor combatidos, certo? Então, por esse motivo, a nossa missão é publicar a contribuição de artistas, trabalhadores da cultura, instituições culturais e entusiastas das artes de forma acessível, plural, diversificada, sem o rigor acadêmico da escrita, né? A gente está falando aqui de linguagem, né? Que é aquela linguagem mais técnica, que muitas vezes afasta as pessoas da discussão, mas, ao mesmo tempo, sem esvaziar o conteúdo das discussões. Então, o que a gente faz não é uma simplificação. O que a gente faz é como se fosse um trabalho de tradução. Então, quando a gente convida as pessoas para publicar com a gente, elas já têm isso em mente. Assim, isso já faz parte da abordagem e da identidade da revista que a gente construiu ao longo desses anos. Aqui a gente tem algumas capas da edição
da trama, a gente chegou nesse formato mais recente. Eu tentei pegar uma variedade de formatos, vê que tem uma mais quadradinha, uma já com marmorizado no fundo, um outro tipo de layout, e essas agora mais recentes, né, como vocês veem aí, do Paulo Gustavo, Emicida, do Big Brother ali, né, e sempre atuando nessa área, né, da arte, cultura e criatividade, certo? E na revista, inclusive, atualmente, a gente tem um conselho editorial que envolve o Cariston, a Carol Stabeno e o Pedro Pacífico, mas, sobretudo, uma pessoa que eu não viveria sem mais, que é a Carol Cadinelli, que faz todo esse trabalho de escolher os textos que vão entrar, combinar os textos, né, para que as edições tenham cada uma potência diferente, uma identidade. Então, assim, sem a Carol Cadinelli, que trabalha com a gente aqui, e certamente a revista não teria a proporção que tem hoje, certo? Então, muito do que vocês veem do fechamento das edições, de como as matérias conversam entre si, isso se dá hoje em dia graças a Carol Cadinelli, certo? Então, aqui, ainda falando sobre a revista Trama, a gente já tem o que comemorar, assim, né? A gente até brinca que em tempos tão difíceis quanto os que a gente vive, né? Ainda mais para quem acompanha essa CPI que está rolando aí, enfim, não só do ponto de vista político, mas de saúde, de várias questões, né? Nessa realidade tão adversa, a gente começa a buscar questões que a gente pode elencar como conquistas, né? Então, no dia de hoje, a Trama ela já é considerada a maior e mais longeva revista de arte e cultura da história da cidade de Juiz de Fora, né? São mais de 91 edições publicadas até hoje. A gente está, na verdade, a gente está exatamente na edição 91, né? Agora, domingo sai a edição 92, e já são mais de 900 publicações disponíveis para pesquisa, gratuitamente, na nossa plataforma virtual, né? E quando eu falo publicação, não estou falando artigo, texto, ou seja, a gente está falando de uma diversidade de linguagens imensa, a gente está falando de artigo, a gente está falando de ensaio, a gente está falando de crítica literária ou filmográfica, a gente está falando de conteúdo audiovisual, videoarte, documentários, enfim, podcasts, episódios de podcast, a gente está falando de literatura, né? Escritores locais e de todo o Brasil mandando parte da sua produção para poder ser divulgada na Trama, além de poesia e exposições de arte também, certo? Então, com relação às exposições de arte, a gente tem feito chamadas, né? E participam pessoas de todo o Brasil. E quando eu falo também que a Trama é a revista mais longeva da história da cidade, né, e a maior em número de publicações, a gente também tem que lembrar que as publicações elas não partem só de Juiz de Fora. Então, a gente consegue fazer uma interlocução muito interessante entre artistas e trabalhadores de toda a cadeia da cultura que estão em Juiz de Fora, mas que também estão em outras cidades de todo o Brasil e que também estão em outros países, né? Como a gente tem uma parceria muito proveitosa e bonita com a Estação Canelas, que é uma galeria de arte do nosso amigo Mário Afonso, lá em Portugal, certo? Então, vários artistas europeus, escritores, trabalhadores da cultura também publicam na Trama, graças a essa parceria. E aí eu venho para falar também especificamente sobre a parceria com o Museu Mariano Procópio, né? Então, fiz uma breve introdução sobre o impacto da pandemia nos museus de um modo geral e dessa necessidade de buscar alternativas para se reinventar. Afinal de contas, a gente está numa semana de museus que está buscando recuperar e reimaginar o futuro dos museus, e essa parceria entre a Bodoc, através da Trama, e com o Museu Mariano Procópio, foi, de fato, uma experiência que revelou ser extremamente proveitosa e interessante, assim, como alternativa, né? Então, dentro dessa visão, né, dessa necessidade dos museus, né, o Museu Mariano Procópio encontrou nesse diálogo interinstitucional, assim como a Bodoc também, como instituição cultural, buscar uma rede, né, de interlocução entre os trabalhadores da cultura do museu e os mediadores culturais da Bodoc. Então, isso começou com publicações na Trama sem estarem exatamente vinculadas a
figura do Museu Mariano Procópio. Então, o próprio Sérgio Augusto, que acabou de conversar aqui com a gente, quem é que fez a apresentação, e que organizou essa live, ele começou a fazer publicações literárias, né, de textos que ele produzia e de reflexões que ele tinha, e também da experiência como historiador, e isso foi se transformando como possibilidade para que a gente fizesse essa parceria de diálogo interinstitucional abertamente, assim, né? Ao invés de ser só o trabalhador da cultura dessas instituições, não só o Museu Mariano Procópio, mas principalmente hoje em dia, mas também falando sobre o museu, né? Ter uma presença institucional na revista, né? E um detalhe só interessante que eu acho que vale muito a pena ser mencionado, né, da revista e da nossa capacidade de absorver e compartilhar essa produção, é que a gente tem contribuições de todos os tipos, a gente tem de toda a cadeia da cultura, a gente tem trabalhadores da cultura, a gente tem artistas, a gente tem poetas, a gente tem escritores, a gente tem entusiastas, estudantes, pessoas que ainda estão no seu processo de formação e de descoberta da sua linguagem visual, e inclusive funcionários da limpeza, da vigilância dos museus, né? Tem textos incríveis de poemas feitos por vigilantes do Museu, do Memorial da República, Presidente Itamar Franco, por exemplo. Então é uma coisa que cabe ressaltar aqui, porque a gente está falando justamente desse ponto de conexão entre os trabalhadores do museu e os mediadores da Bodoc, como isso se transforma, se ressignifica e ganha outra proporção quando a gente publica na revista, certo? Então, essa interlocução interinstitucional, ela foi, de fato, uma alternativa para buscar compensar ali os danos que a pandemia acabou trazendo para o funcionamento das instituições, como o Museu Mariano Procópio, né? Então, essa cooperação entre o Museu Mariano Procópio e a Bodoc, ela parte dessa elaboração de contribuições voluntárias, né? Então, assim, existe um cronograma para que a contribuição, por exemplo, do Sérgio aconteça, ou da Rosane, e aí os temas que são trazidos vão livremente de acordo com a vontade de quem contribui, certo? Então, assim, não existe pauta, a gente não pauta o tipo de contribuição que vai ser feita. A única coisa que a gente pede é que atenda aos preceitos de acesso facilitado, por exemplo, né, de ter uma escrita com boa leitura, que não seja prolixa, certo? Que não... Outro preceito também importantíssimo é que essas contribuições não gerem reações violentas, certo? Então, assim, ainda que seja crítico, como a gente na maioria das vezes, né, todas as edições, a gente tem textos falando sobre cultura de um ponto de vista crítico, mas o nosso principal objetivo é evitar reações violentas, porque também a gente entende que fenômenos como esse, de ascensão de líderes de extrema-direita, eles precisam ser combatidos com ferramentas diferentes das que são usadas por eles, certo? Então, quando a gente usa ferramentas de comunicação violenta, a gente repele talvez pessoas que sejam as que precisam mais ouvir ou entrar em contato com pesquisas sérias e discussões acadêmicas que acontecem e que muitas vezes não são compartilhadas, mas que a gente consegue traduzir aqui através da trama. Então, essa foi a primeira publicação, se eu não me engano, do Sérgio sobre o museu, né, na trama, foi lá em junho de 2020, então já vai dar quase um ano de parceria, né, e antes disso o Sérgio já tinha feito outras publicações com a gente, mas vislumbrando essa perspectiva de ocupação do espaço da revista institucionalmente pelo Museu Mariano Procópio, essa foi a primeira, e a partir daí, né, a gente cria uma aproximação, é muito interessante, né, porque como a gente lê uns aos outros também, né, a gente cria uma relação de amizade que muitas vezes vai além do encontro comum, do bate-papo, ou enfim, a gente conhece a pessoa a partir das predileções dela, a partir daquilo que instiga ela, da capacidade de reflexão dela, daquilo que estimula ela a continuar trabalhando, e essa relação ela é muito produtiva, assim, e cria um laço institucional mais forte também, né, porque, diga-se de passagem, museus, instituições culturais, espaços de memória e cultura são feitos por pessoas. Então, essa é um pouco da dinâmica do funcionamento da nossa parceria, né? Então, a gente tem
a Fundação Museu Mariano Procópio, de um lado, com as suas características, com as ações culturais que eles já desempenhavam, com um setor educativo pulsante, com um acervo riquíssimo, e que, numa realidade de pandemia, encontrou na trama um facilitador, né, para comunicar as suas pesquisas e o seu acervo e a sua produção para um público não acadêmico, alcançando pessoas que vão além, né, do público acadêmico, como eu disse, é a nossa prioridade, mas também pesquisadores, né? Vale citar também que a trama já foi várias vezes citada em teses de doutorado e em dissertações de mestrado. Aqui também tem um texto, quando eu falei da questão da crítica, né, que a gente costuma ser bastante crítico, né, isso é muito importante a gente pensar numa realidade de um museu como o Mariano Procópio, né, discutindo numa revista com o alcance da trama os símbolos da nação, né, então, assim, questionando essa realidade da história oficial. Isso também é um ponto positivo da nossa parceria, assim, porque a nossa percepção institucional como BODOC, como instituição cultural, é justamente que os museus, a BODOC também tem um museu, né, o Museu de Artes e Ofícios de Juiz de Fora, foi criado pela BODOC e é mantido pela BODOC. A nossa ideia é que os museus, eles precisam estar engajados nas pautas do tempo em que ele vive, certo? Assim, né, essa seria uma obrigação humanística do museu, tendo em vista de que é o museu que legitima, né, as pessoas, de um modo geral, gostando ou não disso, né, por conceito, o museu legitima essas narrativas que são ali expostas. Então, ele precisa estar inserido, né, ele tem que perder essa atmosfera colonial, né, esse olhar messiânico, então eu vou levar o conhecimento para as pessoas, para justamente se inserir nas discussões que já acontecem na sociedade e ele que estava fora não participando. Então, através das publicações do Museu Mariano Procópio e da riqueza da pesquisa no acervo dele, a gente consegue fazer discussões como essa, dos símbolos da República, se serão de fato símbolos da nação, se eles trazem ali de fato a questão da ordem e do progresso, né? Texto incrível, inclusive, do Sérgio, recomendo a leitura na revista. Aqui também, já uma publicação bem mais recente, trazendo aqui essa questão da experiência do Museu Mariano Procópio em tempos de pandemia, porque, como a gente viu no começo, todos os museus começaram a engatinhar um pouco, assim, né? Então, né, todos sofreram um impacto e, por estarem em níveis e distâncias diferentes em presença digital, né, a gente pode, inclusive, contar com a trama, no caso do Museu Mariano Procópio, para falar um pouco sobre como foi a experiência deles. Também outra contribuição muito bacana da Rosane e do Sérgio. Para além das publicações na revista, gente, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de interlocução entre instituições, né, entre buscar alternativas, é pensar ações que são organizadas, certo? Então, assim, a gente tem as mídias sociais, tem as novas mídias, tem as tecnologias que permitem que isso tudo aconteça, tecnologias da informação, mas eles não podem ser meros suportes para divulgação, né, de acervos, por exemplo, ou de fotos, né, sobre o espaço, sobre as pessoas, enfim. Essas tecnologias e esses lugares virtuais, eles precisam ser pontos de encontro também. E assim, dessa forma, o Museu Mariano Procópio e a BODOC começaram a criar ações organizadas, né? E uma delas, talvez a mais relevante, seja o primeiro concurso de poesia do Museu Mariano Procópio, que foi feito em parceria com a BODOC e com a Trama, certo? Então, é interessante a gente pensar nisso também, porque se por um lado os desafios impostos aos museus acabou fragmentando a rotina e as dinâmicas de trabalho, por outro lado, novas perspectivas também foram acrescentadas que, num cotidiano normal, certamente seriam ou inviáveis ou mais difíceis de serem concretizadas, certo? Então, algumas palestras com pessoas, palestras virtuais, por exemplo, com pessoas que não estão no mesmo estado, que estão muitas vezes até não no mesmo país, elas são possíveis graças a esse espaço virtual, certo? Então, assim, tem muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, né, assistindo essa apresentação, que se fosse presencial no Museu Mariano Procópio, talvez não pudessem ir.
Então, isso também é uma coisa interessante de ser observada, né? E aí, essa ação organizada que vai além da publicação na trama foi uma ação super bacana, né, desse concurso de poesia, que a gente visitou o Museu Mariano Procópio, eu e a Poliana, representando a Bodoc, e a gente escolheu uma das obras, junto com a ajuda também da Rosane e da equipe do Sérgio, da equipe do museu, uma obra que fosse emblemática, que fosse curiosa, que instigasse no museu para criar uma réplica para ser a premiação dos contemplados. Então, veja bem, numa realidade também economicamente controversa e difícil e escassa, né, a gente encontrou uma alternativa de viabilizar um concurso de poesia que sem envolver recurso financeiro diretamente. Não precisou colocar a mão no bolso para poder pagar quem ganhou, por exemplo, né? Não que isso fosse uma coisa ruim, na verdade, é uma coisa boa, mas a realidade econômica não permite, né? Então, a gente resolveu, através dessa parceria que já existe, de criar uma premiação que fosse possível, né? E que permitisse, naturalmente, o concurso acontecer, né? E aí, essa é a réplica que a Bodoc fez, que a gente fez aqui. Esse é o Sérgio entregando para uma das vencedoras. E a gente também fez mini réplicas, né, para segundo e terceiro lugar, se eu não me engano. Depois, quando o Sérgio voltar aqui, a gente conversa melhor. Mas é isso, esse é o original, essa é a réplica. Então foi uma interlocução muito interessante, que vocês veem que a gente se encontra numa realidade, e aí essa realidade extrapola o meio digital e a mera publicação, que já é um grande avanço, né, de artigos e pesquisas na revista. Inclusive, depois da realização do concurso, da avaliação pela banca e da premiação, um artigo foi produzido pelo Museu Mariano Procópio para poder refletir sobre essa experiência. Então, falando sobre esse processo, sobre os trabalhos que foram contemplados, sobre tantos outros que foram enviados, certo? Então, veja como as coisas começam a se entrelaçar e aquelas tramas que a gente conversou no começo, que a gente levantou aqui, começam a ficar mais bem delineadas e definidas e firmes, né? Então, né, espero não ter me estendido bastante, mas como conclusão aqui, eu gostaria de pontuar que essa experiência do Museu Mariano Procópio com a Bodoc enquanto instituição cultural, ela aponta de fato para uma potência que acontece justamente por conta da aproximação entre os espaços de memória e cultura. Então, quando a gente cria pontes, como é o nosso objetivo com a trama, que vão além, né, dessa questão de identificação de realidades e de tipologias de acervo e tudo mais, a gente consegue avançar muito, porque afinal de contas somos todos trabalhadores da cultura e estamos nessa luta desigual, né? Então a gente precisa se unir de fato para que a gente possa integrar as nossas ações com o público, com a comunidade local, e que essa comunidade sinta-se representada nessas instituições, que muitas vezes não é o que a gente consegue observar numa realidade habitual, né? Então a gente vê que existe muitas vezes uma distância entre o museu, os museus e os seus públicos, né? E não só com seus públicos, mas com a realidade local, com a comunidade, com o seu entorno, né? Então, além dessa aproximação com o público, através das pesquisas e da divulgação do acervo, a gente consegue níveis, né, de aproximação que trazem essa potência ou essa possibilidade do pertencimento, né, das pessoas despertarem em si essa noção de pertencimento, de que o patrimônio, naturalmente, pertence a todos os brasileiros, né, um patrimônio de uma nação, do Brasil especialmente, sobre o Brasil, pertence a todos os brasileiros, e inclusive os que nem nasceram ainda. Na medida em que você foi falando, eu fui refletindo sobre o meu próprio papel como historiador no Museu Mariano Procópio, e fui assim me dando conta de que como que essa experiência da pandemia me fez aprofundar o meu papel como mediador cultural, sabe?
porque a gente que trabalha numa instituição cultural, dentro das realidades, né, que a gente enfrenta hoje, né, que é uma realidade de muita precariedade, muita falta de recurso, e de uma experiência em que o museu esteve fechado durante um tempo, um bom tempo, né, e depois foi parcialmente, né, reaberto em 2016, Na galeria, né? na galeria e tal. Depois dessa experiência da reabertura parcial do museu, nós tivemos uma experiência bacana com o público, né, recebendo escolas e tal. Mas, paradoxalmente, assim, o período da pandemia foi o período em que nós tivemos uma maior oportunidade, sabe, de aprofundar essa reflexão sobre o nosso papel como mediador cultural, Uhum. para além do trabalho da pesquisa, né, para além do trabalho técnico da conservação, a gente aprofundou e buscou estratégias, né, procurou se ressignificar, buscar novas estratégias de diálogo com o público, para levar a mensagem, né, daquilo que a gente já havia alcançado através da pesquisa, mas que a gente não havia comunicado tão claramente ou de uma maneira mais ampla ao público. Então, esse diálogo com a trama, né, foi fundamental para a gente canalizar uma série de resultados de pesquisas, tanto nossas, né, tanto pesquisas realizadas internamente pela nossa diminuta equipe, né, que compõe o acervo técnico da instituição, o departamento de acervo técnico, como também pelos pesquisadores que nos procuram, né, e que nós atendemos cotidianamente no museu. Então, foi uma oportunidade da gente fazer essa transposição, sabe? Essa apropriação de uma linguagem acadêmica, né, de uma linguagem mais hermética, mais fechada para um público mais amplo, para uma linguagem mais palatável, mais acessível, né? E que, inclusive, assim, são textos, a trama, ela me fez até exercitar mais, com maior frequência, uma linguagem mais fluida, mais despojada, né? E prazerosa para a leitura, né? Foi um desejo que eu sempre tive de desenvolver mais e que a trama oportunizou, não só a mim, mas também aos meus colegas, né? A Rosane também participou, vem participando ativamente também das publicações na revista. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a pandemia veio, né, aprofundar aquilo que nós já almejávamos, mas que por falta de recursos, que por falta de uma série de coisas relacionadas à infraestrutura, né, para receber o público, não era possível. Mas que através do meio digital a gente conseguiu alcançar um público bastante amplo, assim, foi bem bacana, está sendo bem bacana essa experiência, e espero que seja uma experiência bem longeva, né, que a gente consiga, né, tornar essa experiência o mais perene possível, assim, né, porque tem sido uma experiência muito boa. E um ponto que eu acho assim que eu queria levantar aqui para a gente conversar e até abrir para discussão, para perguntas do público que está nos assistindo, é sobre o desafio dos museus históricos, né? O museu, como o Museu Mariano Procópio, né? Ele nasce como um museu objetivamente ligado a um projeto de nação, né? Um projeto de um discurso nacionalista, de exaltação dos grandes personagens, dos grandes heróis, dos grandes mitos da história, né? Com aquela proposta positivista aquela visão positivista de história, que é muito própria de um contexto, né? Do contexto em que o Alfredo, a Geralda, né? Geriram o museu. Então, eu gosto muito de usar duas metáforas que um historiador muito, assim, eu adoro o trabalho dele, que é o Francisco Regis Ramos, ele foi diretor do museu, acho que é do Museu do Homem do Ceará, Museu do Ceará. Ele usa a metáfora de museu-templo e a metáfora do museu-fórum. Ele fala que o principal desafio de um museu como o Museu Mariano Procópio e outros museus também, como o Museu Histórico Nacional, né?
O objetivo é fazer essa transição, né, de um espaço meramente contemplativo, que vê o público como passivo, como mero receptor passivo de uma mensagem, né, a ser transmitida pelos iluminados, né, para um museu que assume a identidade e o papel, né, a missão de ser um espaço aberto ao diálogo e e a, e a confrontação, né, o debate sobre diferentes perspectivas da história, sobre diferentes perspectivas dos símbolos nacionais, sobre diferentes perspectivas desses personagens que foram durante muito tempo enaltecidos, né, enaltecidos com uma linguagem política, né, como um projeto político, mas que agora precisam ser vistos numa perspectiva crítica, né, dialógica, mais aberta à reflexão e à confrontação com várias outras identidades sociais, visando a incorporação dos discursos das minorias, né, e tudo mais. E aí, a trama, né, eu acho que vem marcar essa relação com a trama, ela vem marcar vem demarcar mesmo, né? Essa busca nossa por esse museu fórum, sabe? Eu acho que assim, a gente só está engatinhando ainda, né? Há muito que ser feito, né? Mas eu acho que está sendo um primeiro passo assim, muito positivo, né? Na minha perspectiva, e que só tende a se aprofundar, né? Só tende a se aprofundar daqui para frente. Não, acho que não tem outro caminho, né? O museu ele tem que se abrir para outras identidades múltiplas, né? E não ser não ser um espaço de naturalização de memórias consagradas, né? Mas ser um espaço de ser um laboratório de memórias, né? Como o Piano Bezerra de Menezes fala, né? O ex-diretor do Museu Paulista, né? Ele fala que os museus históricos eles precisam ser laboratórios de memória, ou seja, espaços de experimentação, de ressignificação, de trabalhar os diversos sentidos e narrativas evocados por um objeto e como que se constroem novas narrativas a partir de velhos objetos, né? Amanhã nós vamos apresentar ao público nas redes sociais do museu um trabalho sobre um vídeo curto sobre a estatueta da Princesa Isabel, né, celebrativa do 13 de maio, né? E aí a gente vai apresentar ao público um objeto que já é bastante conhecido, que inclusive foi estudado pelo professor Robert Deibert, da UFJF, mas a gente fez um vídeo curto para trazer uma reflexão sobre aquela estatueta como um projeto político, né? Mostrar como que uma estatueta produzida no final do século XIX, ela tem ali um projeto político historicamente datado e que aquilo ficou como verdade absoluta durante anos e anos, né? E para muitos hoje aquilo constitui ainda uma verdade absoluta, né? Então a gente precisa despertar para o público essa ideia de que as representações elas são historicamente construídas, né? E só a reflexão e só o uso de várias linguagens múltiplas, de diálogos também com o público, é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Escutando o público também. A gente tem que ter essa escuta, né, o Fred? Então, assim, eu queria, então, apresentar assim, uma última questão para a gente, queria te ouvir um pouquinho mais para a gente debater. Como que você pensa, assim, qual o caminho que você acha assim dos museus históricos, assim, na sua relação com a necessidade de trazer, sabe, identidades múltiplas e as vozes de múltiplos grupos sociais, de minorias? Como que você pensa isso? Assim, você acha que os museus brasileiros, assim, quando eu falo dos museus brasileiros, eu estou falando assim dos museus icônicos, sabe? Museu Histórico Nacional, Museu Imperial de Petrópolis, são museus que foram elevados assim ao topo da hierarquia desse projeto nacional, né, de uma memória nacional e tal.
Como que você vê esse movimento hoje, assim? Você acha que os museus estão abertos, de uma forma geral, a incorporação dessas outras narrativas e tal? Eu acho que o estado geral dos museus no Brasil é múltiplo, né? Assim, é como se os museus estivessem em temporalidades históricas diferentes. E eu digo isso com relação à percepção do museu e do seu papel na comunidade em que ele está inserido, né? O museu, ele demarca um território, né, na cidade. O museu, ele é um marco, né, na cidade. Ele demarca ali um território educador ou uma memória que pode ser ou não violenta, né? Já pensou nos monumentos, né? A quem esses monumentos homenageiam, né? Isso é uma memória de dor, isso é uma memória violenta, é uma memória que serve a um ideário de progresso absolutamente ultrapassado, ou que não condiz mais com a realidade que a gente vive, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar, né? Então, assim, os museus, eles estão em estados diferentes, né, de um modo geral, nessa percepção, mas existe um movimento internacional, né, como eu conversei com você um pouco antes, né, que de uma formação que eu fiz em São Paulo sobre espaços de memória e cultura, que foi promovida pelo ICON, né, e na ocasião teve a presença de 2 representantes do ICON, uma da Grécia e outro do Canadá, onde já se discutia lá em 2019 a mudança da definição de museu, do que é o museu, né? Então, a definição atual, se eu não me engano, é de 2007, e esse novo encontro, né, que estaria para acontecer à época, ele discutiria justamente isso que você colocou. O que são museus abertos, o que são museus fechados, e qual é, de fato, o papel do museu. Porque se o museu ele é um território demarcado na cidade, pronto a certificar ou legitimar narrativas históricas, políticas e sociais, né, a quem servem essas narrativas, né? Então, assim, ou a que serve esse museu a partir dessas narrativas que ele ajuda ou não a consolidar. Então, um ponto importante de pensar isso é um alinhamento, naturalmente, com os direitos humanos, com a ideia de futuros sustentáveis, né, de agredir menos o meio ambiente, para que a espécie, né, o ser humano enquanto espécie, dure mais, né? Então, isso, teoricamente, de acordo com essas discussões, deveria ser um ponto pacífico entre todos os museus. E aí a resposta para a sua pergunta, só retomando, ela estaria, então, no próprio acervo, certo? Então, assim, porque no acervo de cada instituição, independente se é um acervo histórico ou não, um acervo de arte, existem diversas temáticas, diversos assuntos, diversas perspectivas e linguagens que orbitam os objetos ali. Então, quando você vê uma peça de arte no museu, ou quando você vê uma peça histórica, por exemplo, uma cadeira, né, que passou pelo fenômeno ali da mudança de estatuto do objeto e deixou de ser uma cadeira, mas se tornou a cadeira que o imperador tomava café de manhã. Então, assim, qual que é a relevância dessa cadeira que o imperador sentava para tomar café de manhã numa sociedade extremamente efervescente que se levanta contra manifestações coloniais, contra olhares eurocentrados e messiânicos, sobretudo aqui na América Latina, né? Qual que é a relevância disso? Então, a resposta, eu acho que está no próprio acervo, né? Então, assim, é a maneira como o próprio museu vai olhar para esse acervo e tentar se inserir a partir disso nas discussões que já acontecem na comunidade. Se a gente parar para pensar, é o museu que está fora das discussões, percebe? Então, assim, quando a gente fala do museu, eu vou lá, vou promover uma ação aqui, vou levar o conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento ele já existe no seio da sociedade, nas discussões e nas relações das pessoas, né? Porque a cidade é um território em disputa, né? E o museu, um marco nessa cidade, território em disputa, não está participando dessas discussões, ou o silêncio dessas instituições muitas vezes também vai representar ou favorecer os algozes da história, né? Então, pegando um gancho nisso que você falou rapidamente, já pensando aqui, que parece que tem uma porção de pergunta aqui, isso que eu penso, assim, eu acho que os museus precisam olhar para a realidade atual e entender qual que é o seu papel, qual é a parte que te cabe, como que o museu contribui, por exemplo, numa sociedade em que as fake news são distribuídas e entendidas como verdade para grande parte da população. Tem gente que acredita em kit gay até hoje, que acha que realmente existe um kit gay, que isso foi uma proposta que tem na escola. As
pessoas acham que tem nas escolas. Você entende? As pessoas acreditam nisso. Tem gente que tem certeza que se for numa escola agora e abrir a porta, vai ter um kit gay lá, entendeu? Então, assim, os museus detêm os documentos e a herança desses fatos históricos que podem comprovar, né, em alguma medida, grande parte dessas questões que aconteceram ou não, né? Então, esse é um ponto que eu acho que não é negociável. Eu acho que os museus precisam entrar com essa lógica, né, de entender quais são as suas características e, a partir das suas características, construir a sua identidade dentro dessas novas discussões.